Com os recentes conflitos em Israel, muitas perguntas e dúvidas surgiram, e as pessoas têm questionado a identidade dos palestinos. Existem inúmeros comentários indagando sobre as raízes desse povo, de acordo com a Bíblia. Esse vídeo ele faz parte da série As Origens dos Povos, de acordo com a Bíblia, na qual nós exploramos não apenas as referências bíblicas, mas também consideramos toda a história, genética e linguística. Nesse contexto, preparamos um vídeo especial, dedicado à origem do povo palestino em resposta aos intensos conflitos em Israel. Muitos se perguntam quem são e de quem eles são verdadeiramente descendentes. Então eu convido você a se ajuntar para mais um episódio da nossa série, na qual examinaremos as origens dos palestinos de acordo com a Bíblia e outros campos de estudo. No livro de Gênesis, no capítulo 16, versículos 10, 11 e 12 está escrito o seguinte: E o anjo do Senhor lhe disse: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de maneira que não será contada, por serem numerosos. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Eis que concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael. Porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Atualmente, muitas pessoas usam esse versículo para afirmar que os palestinos contemporâneos são descendentes diretos e puros de Ismael, filho de Abraão e irmão de Isaac. Isto é frequentemente citado como uma das razões para os conflitos em curso na região de Gaza, em Israel. No entanto, é importante questionar se essa afirmação reflete a realidade. A origem étnica dos palestinos é muito mais diversa do que a maioria das pessoas imagina. Na verdade, a população palestina possui uma rica mistura de ancestralidade, além de suas raízes árabes e da fé islâmica predominante. Muitos palestinos têm uma significativa herança judaica, proveniente de judeus antigos que se converteram ao Islã nos séculos 6 e 7, mais ou menos. A origem étnica dos palestinos como grupo nacional que reside na Terra Santa tem sido objeto de estudos abrangentes, abordando tanto aspectos da linguagem quanto da genética. Além disso, as ideologias nacionalistas deram origem a muitos mitos sobre essa população. É mais que essencial compreender que a população da Palestina, mesmo ser predominante árabe e muçulmana, ela não é totalmente homogênea. Ela abrange uma diversidade significativa em termos de práticas religiosas, línguas e culturas. Até mesmo os grupos étnicos. A história demográfica da Palestina ela é bem complexa e moldada por eventos históricos, migrações e influências de várias potências imperiais ao longo dos séculos. Guerras, revoltas e desenvolvimento religioso também desempenhou um papel crucial na evolução demográfica da região, influenciando também migrações, emigrações e conversões. Com a conquista muçulmana do Levante no século VII, a região começou a passar por processos de arabização e islamização. Isso resultou de conversões e assimilação local, combinada com a presença muçulmana na região. E esses fatores levaram à formação de uma população árabe muçulmana. Embora seus números fossem consideravelmente menores do que a população da região no final da Antiguidade. Da Idade Média até o início do século XX, essa população árabe muçulmana tornou-se o principal grupo religioso da região. Muitos vilarejos palestinos e famílias notáveis traçaram as suas origens até o seu clã, conhecido como Hamula. Esses clãs eram compostos por tribos nômades árabes da Península Arábica, que se estabeleceram na região antes ou depois da conquista islâmica.
Um pequeno número de famílias palestinas mantém tradições. Essa mistura de povos contribuiu para a rica e vasta herança cultural e étnica da Palestina no decorrer dos séculos. A realidade é que o estudo está correto, principalmente porque os palestinos de hoje, apesar de muitos teóricos afirmam que são exclusivamente descendentes de Ismael, têm uma herança diversificada, incluindo os traços judeus, edomitas, arameus, cananeus e filisteus. Todos esses grupos se misturaram ao longo do tempo e é evidente que o povo da Palestina é predominante semita, tanto em aparência quanto em genética, já que os semitas estão presentes em sua ancestralidade, o que se aplica tanto aos árabes palestinos quanto aos judeus. Nos últimos anos, estudos genéticos revelaram que, em termos de linhagem paterna, as divisões étnicas entre judeus e palestinos estão completamente relacionadas. Análises genéticas próximos uns dos outros e que judeus de outros países, considerando o nível de haplogrupo definido apenas por polimorfismos binários, a distribuição do cromossomo Y em árabes e em judeus. Esses estudos genéticos realizados até o momento sugerem que os palestinos têm raízes genéticas que se assemelham a outras populações da região, como os beduínos, jordânios e árabes sauditas, o que sugere uma origem comum na Península Arábica. E, além disso, uma pesquisa de 2010 intitulada A Estrutura Genômica do Povo Judeu concluiu que os palestinos compartilham semelhanças genéticas com beduínos, judeus e alguns grupos judeus do sul da Europa, que são os vizinhos genéticos mais próximos da população judaica. A explicação para algumas populações judaicas compartilharem semelhanças genéticas com europeus está relacionada ao fato de que, na antiguidade, judeus se misturaram com grupos étnicos europeus, como os judeus Askenazi, que incluem descendentes de europeus, como alemães e entre outros. Essa mistura, ao longo do tempo, contribuiu para as semelhanças genéticas observadas. De fato, os textos antigos há muito tempo afirmam que árabes e os judeus não são povos distantes, mas sim irmãos. Estudos de DNA realizados por Nebel encontraram uma sobreposição genética substancial entre árabes, judeus, israelenses e palestinos. Nebel sugeriu que uma parte significativa, ou talvez a maioria dos palestinos muçulmanos, descende de habitantes locais, principalmente judeus, que se converteram após a conquista islâmica no século VII d.C. Resumindo toda essa minha fala, os palestinos de hoje têm uma ancestralidade diversificada, incluindo judeus, arameus, ismaelitas da tribo Nabateia, descendentes de Esaú, bem como cananeus e filisteus. Toda essa diversidade genética reflete a complexa história da região. Muitas pessoas questionam os eventos no Oriente Médio e as profecias bíblicas, especificamente relacionadas a Gog e Magog. Eu estou pensando, inclusive, em preparar um vídeo sobre Gog e Magog. Caso você tenha interesse em saber sobre esse tema, deixe aqui nos comentários o que você acha e a sua sugestão. Então, ative o sininho, se inscreva no canal e não se esquece que aqui na descrição tem um curso que vai lhe ajudar a melhorar a sua interpretação da Bíblia. Só clicar aqui no link na descrição que você vai diretamente para lá. Fique com Deus, até o próximo vídeo e a paz do Senhor.